Boa noite, professor. Beleza. Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Eu vou dar alguns recados. Primeiramente, eu tenho acompanhado aí com vocês, né, tenho interagido com vocês aí nos fóruns, tenho visto as respostas, então tenho respondido a todos, né, na medida do possível. Geralmente eu respondo às sextas-feiras, aí eu tiro isso o dia para responder os fóruns, e eu tenho visto que vocês já têm acompanhado. Eu coloquei mais ou menos um cronograma lá, né, umas datas pré-fixadas para que vocês pudessem responder, mas eu deixei os fóruns em aberto ainda assim. Então, mesmo que vocês tendem a fazer depois, não tem problema. Então, a interação é válida, tanto para tirar dúvidas, quanto para contabilizar a presença, né? Inclusive, é um recado também que eu tenho ali do Kleber, né? O Kleber pediu para passar para vocês. Só vou pedir a quem está com o fone aberto aí para desligar, por favor. Beleza. Aí o coordenador Kleber pediu para avisar para vocês que a presença é um conjunto de coisas, né? Então, a presença é as participações nos fóruns, a participação das aulas síncronas e a realização das atividades, né? Então, eu não tenho registrado as presenças, mas é interessante que vocês façam todas as partes, né? Todas essas partes. Então, todos esses itens são interessantes aí para a gente acompanhar. Um outro recado é que o professor Kleber, o coordenador Kleber veio me dizer que algumas pessoas não conseguiram fazer a atividade avaliativa, a primeira atividade dentro do prazo, né? Ele me perguntou se seria possível realizar essa atividade para quem não fez em outro momento. Então, nós acertamos que na sexta-feira agora eu vou abrir a atividade 2 para ser executada e eu vou abrir também a atividade 1 de novo, tá? Então, a partir de sexta-feira, vocês podem realizar tanto a atividade 1 quanto a atividade 2, para quem não fez, tá? Por favor. Então, quem fez não está contabilizado. E quem não fez pode fazer a atividade 1 e 2 a partir de sexta-feira. Eu vou deixar ela aberta de sexta até o outro domingo, né? Então, só conferindo a data aqui, ela vai ficar aberta agora do dia 27 ao dia 8. Então, do dia 27 ao dia 8 de março, as atividades vão estar abertas as duas. Peço por gentileza, a atividade 1, referente às aulas 1, 2 e 3, sejam executadas, para quem não fez, e todos os outros, né, e todo mundo fazer a atividade 4, 5, a atividade 2, referente às aulas 4, 5 e 6, que vai ser agora a partir de sexta-feira. Hoje, eu pretendo dar uma aula referente ao movimento de massa. Bom, o conteúdo está extenso, então eu dividi essa aula em duas mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre movimento de massa. Vocês podem fazer perguntas também, se quiserem. E essa aula que vem, a gente vai falar sobre os biomas, né? As duas aulas estão bem extensas, ficaria muito corrido a gente executar a mesma aula em uma aula só, os dois temas. Então, para suavizar isso, né, para não despender muito tempo de vocês e para que a gente consiga fazer um andamento melhor, eu separei ela em 2 dias. Eu tenho acompanhado os fóruns, tenho visto que vocês têm respondido de uma forma geral, de forma satisfatória. Acho que vocês estão acompanhando bem o andamento do conteúdo. Inclusive, responderam atividades referentes ao movimento de massa. Tem sido interessante aí as respostas, todo mundo conseguiu identificar direito. Algumas respostas um pouco mais superficiais, outras não, mas de uma forma geral, vocês estão conseguindo acompanhar direitinho aí a questão do movimento de massa. Isso é legal, então espero que a gente não tenha problemas daqui para frente. Um outro ponto é que no dia 27 e no 28 desse mês vai haver as nossas aulas práticas, a aula prática, né? Eu vou divulgar um pouco mais à frente, mas eu vou vocês de qualquer maneira vocês têm que vir os 2 dias, porque eu não sei a princípio se vai qual dia vai ser o meu dia,
A princípio estava sexta-feira, a sexta-feira seria o meu dia, mas vocês vão ter todas as disciplinas que vocês já tiveram, tá? Então, vai ser informática, vai ser comunicação, vai ser eu, né, de Ciências 1. Então, todas essas disciplinas vão estar divididas na sexta e no sábado. Então, independentemente de qualquer coisa, vocês vão acompanhar na sexta e no sábado. Vocês têm que vir, porque se não for a minha, vai ser uma outra disciplina. Então, faltar, você vai acabar faltando uma delas. Aí, eu não sei como é que vai ser. Sim, vai ser o dia todo. Como eu disse, né? Então, a minha disciplina são 8 horas, né? Então, a princípio, ela vai ser a sexta-feira o dia todo. Tá? Só que eu já vi, o professor Kleber já pediu para eventualmente mudar a minha data, então provavelmente eu devo mudar. Mas, de qualquer maneira, se não for eu, vai ter alguma atividade na sexta-feira para todo mundo. Vai ser de março, então 27 e 28 de março, vai ser 2 dias, e os 2 dias vocês têm que estar presentes, porque se não for eu, vai ser alguma outra disciplina, tá? Então, todas as práticas e tudo vai ser nesse dia. A gente vai fazer uma atividade prática. Eu pretendo fazer um campo com vocês ali ao redor do IFE, tá? Eu não sei para quem conhece ou não o IFE, mas o IFE tem uma oportunidade legal ali de fazer alguns levantamentos. Então, com os conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, eu vou passar algumas informações para vocês e a gente faz um relatório lá, né, após essas atividades. Então, eu separo vocês, provavelmente eu vou separar vocês em grupos, dependendo da quantidade de pessoas que tiver, e a gente vai fazendo esse rodízio de atividades lá no IFE, no entorno do IFE, e vocês emitem um relatório depois dizendo, vinculando as aulas práticas que nós tivemos, com o que a gente vai ver pessoalmente lá, tá? Então, a dinâmica vai ser mais ou menos essa. Eu vi que alguém levantou a mão aí, vou te falar. Foi quem? Professor Diego, no caso, se não conseguir liberação do trabalho para ir Falhou na para mim, você está respondendo sexta-feira, se você não puder vir ele na sexta, é isso? orientou de como que será Então, eu não saberia feito? te dizer, tá? Eu acho que seria melhor conversar com o Kleber mesmo, né? Eu não saberia te Isso. dizer como é que seria a posteriori. Eu não fui orientado sobre as pessoas que não Teria que pudessem mandar e-mail participar. para ele perguntando. Eu não sei se o Luiz está presente aí. O Luiz tem alguma informação sobre isso? Eu não sei. De repente, o Luiz depois pode interagir com a gente. Mas eu não saberia, a princípio, te dizer, tá? Como é que seria isso. Mas, de qualquer maneira, vai ser os 2 dias, tá? Porque são todas as disciplinas que vocês já fizeram, a prática vai ser dividida nesses 2 dias. Só por gentileza, quem está com o áudio aberto aí, fechar. Ok, Beleza. Então, recapitulando, né, para quem entrou depois, eu peço que, se vocês puderem comunicar os colegas de vocês também. Então, sexta-feira agora, eu volto a abrir a atividade, tá? E pode aí, pessoal. Vocês podem fechar o áudio, por favor. Beleza. Então, eu peço aí, por gentileza, então, que vocês respondam as atividades. Quem não fez atividade 1, o professor Kleber pediu, a resolução, né? Então, por gentileza aí, eu peço que vocês respondam. Vai ser concedida essa oportunidade nova para os alunos que não fizeram a atividade, sexta-feira até domingo. E a atividade 2 também vai abrir sexta-feira e vai até domingo. Então, quem não fez, faz as duas, e quem fez a primeira só faz a segunda atividade, que vai estar disponível de sexta-feira até domingo, o dia 8. O Luiz respondeu aí, ó, no grupo, né? A princípio, pelo menos a gente sabe, não tem, né? Outra data, nesse caso aí da casa presencial. Então, eu peço aí, por gentileza, que vocês perguntem ao Kleber se tiver alguma outra dúvida relacionada a isso, tá?
Alguma outra questão para a gente iniciar a nossa aula hoje? O pessoal está digitando aí. Se quiser abrir o fone e falar também, tudo bem, tá? Boa noite. Nos dias 27 e Ô, Diego, 28, boa noite, Diego. sendo que esses dias Só para serão distribuídos só em todas as só para disciplinas que confirmar aqui, vocês que já dia fizeram. que é mesmo a Então, vocês têm visita que no passar o IF? dia todo lá, nos 2 dias. A princípio, a minha disciplina será sexta-feira, mas provavelmente vai mudar a data. Então, deve ser metade na sexta, 4 horas na sexta e 4 horas no sábado. Mas, de qualquer maneira, independente de mim, vocês vão ter que fazer as outras disciplinas também. Então, vocês vão precisar ficar o dia todo no sexta e no sábado. Pelo que eu vi no último calendário, sim, começa às 8. Eu tenho um dia que vai até às 19, Tá mas eu ok, não me então. lembro qual. Vai ser de De qualquer 8 às maneira, a gente 17, é vai isso? informar isso mais para frente, tá? Mas a princípio vocês precisam estar disponíveis os 2 dias. E este sábado, 27 e 28. Aí, deixa No eu caso, é ver aqui 27 e o 28 de comentário. março, não é isso? Tá ok, obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Então a gente vai continuar nossa aula, né? Eu acho aí que potencialmente esse é o tema mais importante para vocês dentro da parte dos solos, né? É a parte que mais chama atenção, pelo menos, que é a de movimento de massa. Então, o que a gente fez até agora foi estipular, né, discutir o solo em propriedades físicas, em propriedades químicas, em questão de formação, textura, morfologia, até que a gente chega agora nesse potencial destrutivo, né, ou no potencial que potencialmente causa mais dano à sociedade, e é onde a gente, né, enquanto profissionais de defesa civil, devemos que intervir. Então, essa é a nossa atividade aí, talvez a atividade mais significativa aqui na nossa região. Só respondendo aí a Maria, essa visita será para estudo em laboratório. A gente vai fazer um trabalho de campo, tá? Então, eu só peço a vocês que não tem trilha, não tem nada disso, vai ser no entorno do IFE. Eu só peço, por gentileza, que vocês tentem usar sapatos fechados, mas é uma questão mais de segurança mesmo e conforto. Não tem nada a ver com entrar em lugar que não se pode. É tudo muito tranquilo, o ambiente. Eu só peço a gentileza de vocês estarem de sapato fechado, tá? Sobre as outras disciplinas, eu não saberia te dizer como é que vai ser a questão dos laboratórios. No meu caso, será uma visita em torno ali do IFE, um trabalho de campo em torno do IFE, tá? Só para deixar claro aí. Josué, eu não saberia te dizer aí, a princípio, dessa questão do trabalho, né? Então, eu peço por gentileza aí que você converse aí com o Kleber para alinhar isso aí, como é que vai ser feito. Tá bom? Então é isso. Então vamos seguindo, né? Então, nossa intenção hoje aí é falar um pouco sobre os objetivos da aula, né? Então, a gente vai falar sobre o movimento de massa. Então, eu tenho esses 2 tópicos principais aqui que vão ser abordados, né? Identificar os diferentes tipos de massa e os fatores que desencadeiam estes movimentos, tá? Então, essa é a principal finalidade hoje. Ô, Evelyn, está aberto aí. Parou? E mostra. Já que eu tô em aula, cara. Eu tô estudando.
Diego, você está mutado. Eu acabei te mutando aqui sem querer. Tentei mutar a Evelyn e te mutei. Libera aí o seu áudio. Desculpa. Tá, liberei aí. Conseguiu ouvir? Tá ouvindo aí, pessoal? Agora sim, agora sim. Ah, beleza. Então tá. Então vamos seguindo aí. Então o objetivo da nossa aula hoje é falar sobre os tipos de movimento de massa e os fatores que desencadeiam ele, tá? Então, seguindo o nosso cronograma, então vamos falar o que é, né, movimento de massa. Então, a princípio, né, antes de tudo, é importante entender que as encostas, né, de uma forma geral, não são algo parado, tá? Toda encosta está em movimento ao longo do tempo geológico. Isso é importante que a gente saiba. O que muda, de fato, é a velocidade com que esse movimento ocorre. Então, o movimento de massa em si é um fenômeno natural. Os movimentos sempre existiram, tá? Então, o problema começa, na verdade, quando a gente coloca casas, quando a gente coloca ruas. Então, as pessoas começam a ocupar essa área. Aí sim, de um processo natural, ele pode ser, né, ele tem um potencial de causar um desastre, né? No Brasil, né, esse tipo de evento, né, é extremamente grave. Por que ele é grave no Brasil especificamente? Primeiro, a gente tem relevo acidentado, né, como a gente pode observar aí nessas encostas. A gente tem solos espessos, tá, e muitos alterados. A gente tem chuva intensa e ocupação irregular de encostas. Então, a gente tem um problema ambiental, no sentido de que as condições são favoráveis ao deslizamento, mas nós temos também um problema de uso, de como a gente utiliza essa. Então, por isso, né, a gente fala que a defesa civil, entender os movimentos, não é apenas uma teoria, né? A gente diz que a questão da defesa civil é salvar vidas, né? É identificar esses problemas antes que eles aconteçam, ou os potenciais problemas. Então a gente pode pensar assim, né? Será que todo movimento de massa é um desastre? Tá? Então, assim, de cara eu digo que não. Né? Ele só se torna um desastre quando ele causa danos humanos, tá? Materiais, quando ele está sendo executado, ele está sendo feito, produzido em um ambiente ocupado, em áreas ocupadas. Mas, de novo, é um processo natural que ele é intensificado pela como a gente usa o solo, tá? Então, isso são fatores importantes. Então, vamos lá. Os mecanismos, né? O movimento de massa não é o transporte de grãos, tá? De forma isolada. Né? Não é um grão de areia isolado. É um deslocamento, na verdade, de um conjunto de materiais, né? Que se move como um bloco, ou como um fluxo. Então, a gente não está falando de um deslocamento pequeno, a gente está falando de uma porção pequena, mas de uma grande quantidade de material sendo movido ao mesmo tempo. Tá? Então, a gravidade é sempre o principal motor. Tá? Então, a água não puxa o solo para baixo, mas ele facilita o movimento. Por quê? Ele aumenta o peso do solo, ele reduz o atrito entre as partículas e diminui a resistência do material. Então, veja, o que propõe, o que traz as partículas para baixo, morro abaixo, é a ação da gravidade, e a água é um agente facilitador nesse processo, porque aumenta o peso do solo, reduz o atrito e diminui a resistência ao cisalhamento. Tá? Alguns movimentos eles vão acontecer de forma muito lenta, tá? Ao longo de muitos anos. Outros ocorrem em segundos, né? Sem qualquer tempo de reação. Então, a água, na verdade, é sempre um fator facilitador. Tá? Mas é importante dizer
que a água pode ocorrer um movimento de massa também sem a ação da água, né? A gravidade em si, né, pode causar um movimento de massa, porém a água é um facilitador. Ele é um agente que promove a aceleração desse processo. Tá? Então, é isso. Classificação dos movimentos, tá? Então, os movimentos de massa, eles estão classificados basicamente em 4 tipos. Então, eles são rastejos, tá? Também conhecido aí como creep, os escorregamentos, que são conhecidos como slides, as quedas de bloco, os falls, e as corridas, que são os flows. Então, essa classificação, né, ajuda a Defesa Civil a identificar medidas mais adequadas. Pode falar, José Luiz. Meu amigo, esse evento que teve Juiz de Fora, não sei se você tomou conhecimento agora, como se classificaria aquele evento, aquele desabamento daquelas casas, porque era uma área já construída, entendeu? E eu acredito que aquilo aconteceu eu não sei do evento em particular, eu não acompanhei, então não posso te dizer. Mas eu posso te observar lá, ver o que foi e posso te dar uma resposta na quinta-feira. Eu realmente não acompanhei esse evento, não. Tá? Não sei. Juiz de Fora, vou até anotar aqui para ver o que foi lá. Está anotado aqui, te dou essa resposta. Obrigado. Então, assim, são basicamente esses 4, tá? Então, qual a importância disso, né? Essa classificação, na verdade, ajuda a Defesa Civil a identificar o tipo de processo ocorrido, né? E adotar as medidas adequadas. Cada tipo desse tem uma velocidade diferente, um material envolvido e um grau de riscos diferente. Então, reconhecer quais dos 4 movimentos trata é importante para que a gente consiga ter um plano de ação específico para cada um deles. De cara, eu te digo que na prática nem sempre é tão fácil assim diferenciar. Tá? Alguns eventos combinam mais de um tipo. Tá? Mas existem os parâmetros que a gente consegue analisar para dizer quais são os mais potenciais causadores. Então, o primeiro que a gente vai falar são os rastejos, né? Então, basicamente, o rastejo é considerado um movimento de massa mais lento e mais comum em encostas. Então, vamos dizer assim, sua principal característica é a deformação progressiva do solo. Então, não existe uma superfície de ruptura clara, como ocorre nos escorregamentos. Então, é um processo lento, ele vai levar muito tempo para ocorrer. Tá? Então, é um monitoramento de longo prazo. Nesse tipo de processo, não conseguimos separar claramente, tá, o que está se movendo do que está estável. Toda essa camada superficial do solo sofre deformações graduais, impulsionadas principalmente pela ação da gravidade. Então, não é aquele evento que a gente consegue identificar de forma muito significativa, muito visível. Ele é um processo muito lento e demora muitos anos para acontecer. Tá? Bom, as variações térmicas e de umidade desempenham um papel fundamental. Então, estamos falando que durante períodos chuvosos, o solo absorve muita água, ele vai aumentar de volume e peso. Nos períodos secos, né, ocorre a retração. Esse ciclo ele vai ser repetitivo. Né? Então, vai expandir, contrair, e isso vai provocando deslocamentos lentos ao longo do tempo. Então, estamos falando de processos físicos de expansão e retração que ocorrem mediante as condições atmosféricas, de temperatura e de umidade, e que esses processos vão ser desencadeados em muito tempo. Tá? Então, do ponto de vista técnico, o rastejo não representa, em geral, né, um risco imediato à vida, né? Mas, basicamente, ele indica uma instabilidade crônica das encostas. Tá? Então, é importante sinal de alerta para a Defesa Civil. Então, os movimentos que vão ocorrendo de forma lenta, eles têm um indicador, tá? É um indicativo de um sinal potencial de problema para a Defesa Civil.
mas ele não causa, ele, de uma forma geral, ele não apresenta um risco imediato. Tá? Então, eu poderia perguntar assim, por que o rastejo não apresenta superfície de ruptura definida, por exemplo? Né? Então, assim, vamos pensar, porque o movimento ocorre sempre de forma progressiva e difusa. Tá? É como a gente está colocando no slide. Ó. É uma ruptura difusa. Então, o solo não desliza ao longo de um plano específico. Tá? Então, o rastejo ele é muito mais sutil para se identificar. Tá? E uma pergunta muito característica, né, que poderia ser feita, né, se o rastejo pode evoluir para um outro tipo de deslizamento. Então, sim, a resposta é sim. Ele pode evoluir para escorregamentos mais rápidos. Então, por isso que é importante que a gente identifique, que a Defesa Civil tenha conhecimento que o potencial modificar que o potencial anterior, né, que a gente vai identificando, vai causar posteriori. Respondendo ao Luiz, o rastejo pode sim evoluir para outro tipo, tá? Ele tem essa característica, mas não necessariamente um outro tipo tem que ter rastejo primeiro, tá? Então é um processo evolutivo mesmo. É que nem quando a gente estava discutindo erosão no anterior. Né, nos aulas anteriores, a gente discutiu que a erosão por sulco ela pode vir a ser uma ravina e pode vir a ser uma vossoroca. É um processo evolutivo. Mas se a gente mitiga, né, então essa erosão potencial não acontece. Mas sim, então, respondendo a pergunta de forma objetiva, esses rastejos podem vir a ser a posteriori um outro tipo. Então, vamos lá. Como que a gente identifica no fim das contas, né? Então, lá. As evidências do rasteiro são, em geral, muito sutis, tá? Mas muito importantes. Diferente do escorregamento, né, que deixa marcas evidentes, o rasteiro se manifesta de forma gradual. Então, basicamente, como que a gente consegue ver? Então, por exemplo, a curvatura dos troncos das árvores, né? Ocorre porque acompanha o movimento do solo. Enquanto o solo, enquanto o topo, né, busca um crescimento vertical. Então, a gente pode ver isso em cercas também, em postes, muros. Então, assim, você vai vendo um processo de inclinação ao longo do tempo. Então, você verifica que essas estruturas, né, tal como o tronco de árvores, como o José Luiz quer falar alguma coisa? Beleza. Então a gente vai vendo que essas estruturas que estão instaladas no solo, elas tendem a ter movimentos. Então já é um indício que possa estar ocorrendo um rastejo, tá? Outro ponto, né? A gente pode dizer, as trincas associadas ao rastejo não surgem de forma abrupta, tá? Então essas trincas não surgem de forma abrupta. Elas sempre se desenvolvem lentamente e acompanham a deformação do terreno, né? Aí isso possibilita um indício de nós, como técnicos de defesa civil, identificar que se existem algumas manifestações físicas de inclinação de alguma dessas estruturas, que segue um certo padrão, que a gente observa certas trincas no terreno, a gente vai observando que isso é um processo lento, característico dos rastejos, e está ocorrendo uma deformação ali. Tá? Então, para a defesa civil, basicamente, né, o reconhecimento desses sinais é fundamental, né, pois ele indica áreas com estabilidade de longo prazo, né, o que pode se tornar críticas durante períodos de chuva intensa. Então, nessas trincas, nesses processos que vão acontecendo, ele pode se tornar um outro tipo de movimento de massa. Tá? Pode falar. Professor, é justamente isso que eu ia perguntar. É lenta, gradual, mas em lugares, como até onde eu moro, em Itatiaia, a precipitação pluviométrica às vezes então, atípica. O que o movimento rastejo do Rio de Janeiro. Quando então, você mesmo sendo olha, lenta e gradual,
ver certos Mas ela padrões, pode, de uma né? hora para outra, se identifica transformar, que pode dependendo da estar ocorrendo precipitação esse movimento pluviométrica, lento e um gradual, evento mas adverso, que, mediante grave. um evento extremo, como você narra, ele pode vir se tornar um outro tipo de deslocamento, que a gente vai ver mais à frente, como os translacionais ou os rotacionais. Então é isso. Ele pode evoluir, apesar de ele ser lento, ele pode evoluir para um outro tipo. Então, ele é basicamente um indicador a priori, né? Quando você começa a identificar um problema, potencialmente você consegue resolver ou mitigar antes dele acontecer de fato. Mas sim, a ideia está certa. Então, beleza. Então, aí, ó, se a gente pegar o movimento, se a gente for pensar, né? Então, vamos pensar o seguinte, ó, o movimento acontece nos ciclos de umidade. Né? Quando o solo seca, ele puxa as partículas. Quando ele molha, ele empurra as partículas. Como a gravidade, né, puxa para baixo, o saldo final é sempre um movimento de ladeira abaixo. Tá? Então, diferente do movimento comum, né, onde você vê aquele degrau, onde a Terra caiu, né, o rastejo, a encosta inteira está se movendo. Você não tem um ponto específico, você não vê aquela linha específica. A gente vê a encosta inteira se movendo. Tá? Isso torna difícil dizer onde o movimento para, né, e onde ele começa, onde começa o solo firme. Né? Por ser muito lento, as pessoas tendem a ignorar. Né? Então, a gente despertar essa ideia de rastejo, né? De que potencialmente pode estar acontecendo. Né? Então, o solo pode estar naquele limite da resistência. Então, ele é difícil de identificar, mas é importante que a gente tenha ciência de que, mesmo aparentemente estável, pode estar acontecendo. Tá? Então, os indicativos são aqueles, né, das superfícies que estão trincas e superfícies de materiais verticais que possam estar inclinados, como postes, galhos, esse tipo de coisa. É importante que a gente se atente para isso. Aqui está um evento, né? Uma forma, né, de a gente identificar. Né? Então, aí, ó, a gente pode ter essas evidências. Né? Deixa eu só mudar botar aqui o laser. Então, a gente tem as evidências aqui. Né? Por exemplo, ó, a gente pode pensar aqui em árvores com troncos inclinados. Né? Então, caracteriza um movimento lento. Então, a gente identifica, baseando nessa foto, a gente não consegue de cara dizer que tem um movimento que é perigoso ali, né? Mas a gente tem um indício, né, de que as árvores seguem um padrão de inclinação e esse movimento tende a estar mais curvo, né? As árvores tendem a estar inclinadas. Tá? E a gente tem também esses eventos assim, né, que são mais sutis, mas ele pode estar nas construções, né? Eles podem estar também em estradas, né? Quando você encontra uma fratura desse tipo aqui, tem uma indicação que ocorreu algum deslocamento, né? Existe algum deslocamento de material nessa superfície, né? Então, se você tem em outros lugares, você vai observando que existe um deslocamento. Então, pensando aqui nessa imagem, ó, a gente vai vendo troncos de árvores curvas, né? A gente vai vendo fraturas por tensão, a gente vai vendo aqui ó, postes e cercas adernadas, né? Ou inclinadas, né? Então, a gente vê aqui ó, certas rochas curvas em proximidade da superfície, porque a rocha tende a estar mais na parte inferior, né? A gente vai ver muros também ó, adernados, estufados. Então, essas são algumas, né, das evidências do rastejo, que é um processo lento e que eventualmente pode causar problemas de longo prazo. Tá? Então, você pode ver também cercas aqui, ó, né, e outras coisas, e outros tipos de estruturas que possam estar adernadas ou inclinadas. Tá? Essa é a ideia do rastejo. Um outro tipo, né, de movimento de massa que nós temos é o escorregamento. Ele também é conhecido como slide, né? Então, basicamente, os escorregamentos são os movimentos de massas mais frequentes. Tá?
e mais perigosos no Brasil. Então, especialmente em áreas urbanas de encosta. Tá? Então, eles ocorrem, o que eu venho falando nos fóruns com vocês, né? Então, quando a resistência do solo é superada pelas forças que os fazem deslizar. Então, principalmente após período de chuva intensa ou prolongada. Com a filtração da água, aumenta o peso do solo, aumenta a pressão interna, reduz o atrito interno, favorecendo o deslocamento. Então, é isso que a gente vem sistematicamente tentando discutir com vocês nos fóruns. Tá? Então, diferentemente do rastejo, desculpa, o escorregamento acontece de forma rápida, muitas vezes em questão de minutos ou segundos. Então, não permite uma reação da população. Tá? Então, para a Defesa Civil, reconhecer as condições prévias, né, como, por exemplo, trincas, os degraus, a drenagem inadequada, é fundamental para evitar perdas humanas. Então, você tem que trabalhar no sentido de identificar a priori, porque ele é um deslocamento muito rápido. Tá? Então, eu poderia perguntar, ele sempre ocorre após chuvas fortes? Então, assim, na maioria dos casos, sim. Tá? Mas pode ocorrer. Uma outra característica é que o escorregamento não envolve necessariamente apenas o solo, tá? Então ele pode envolver também solo, rocha e todos os materiais que estão em superfície. Então não necessariamente ele é composto só de solo, embora eu poderia perguntar de cara, por que então que os escorregamentos, né, são mais perigosos que o rastejo? Quem poderia dizer? É exatamente isso. Então ele ocorre de forma muito inesperada, de forma muito abrupta. Tá? O fato dele ser Seria rápido porque ele vem sem um torna aviso ele, prévio, professor? quando ele ocorre, ocorre. a gente tem sempre que fazer medidas de remoção mesmo. Tá? Então a gente pensa nele a priori, antes. Tenta evitar que ele aconteça. Bom, tipos de escorregamentos, né? Então, isso é uma das coisas que estava no nosso fórum, né? Então, tinha uma questão lá do nosso fórum perguntando sobre o tipo de movimento de massa, e a resposta lá era planar. A gente vai discutir. Então, a classificação de escorregamentos ajuda a entender o mecanismo do movimento e o tipo do material envolvido. Tá? Então, vamos lá. O escorregamento planar ocorre sobre superfícies relativamente planas. Então, ele é comum onde? De cara, em solos rasos, sobre rochas. Então, o solo é raso sobre rocha. Então, ele é típico das nossas encostas. Nossas encostas brasileiras são solos rasos sobre rocha. Então, é comum, é possível que ele ocorra um escorregamento planar. Tá? O escorregamento circular, né, ou rotacional, ele apresenta uma superfície de ruptura curva. Né? Então, ele é mais frequente em aterros, tá? Em solos mais espessos. Então, encostas. Tá? Quando duas fraturas ou planos estruturais se intersectam. Né? Aí permite o deslocamento de um bloco em forma de prisma. Mas a gente vai discutindo com mais detalhes cada um deles aqui. E eu vou mostrar algumas imagens também que facilitam aí o entendimento. Tá? Então vamos lá. Ó. Esse é o planar, tá? É aquele do nosso fórum. Então vamos lá. Ó. Qual é o mecanismo, né? De cara, o termo
transnacional é sinônimo de planar. Então, translacional é a mesma coisa de planar. Então, é um movimento onde o deslocamento ocorre ao longo da superfície de ruptura, plana ou levemente ondulada. Significa que existe uma superfície de ruptura, onde eu tenho rocha, onde eu tenho uma camada fina de solo, e esse solo por inteiro vai se deslocando devido a essa perda de cisalhamento, né, na interface solo com rocha. Então, ele escorrega, né, por essa rocha, que tende a ser plana ou levemente ondulada. Então, uma forma de a gente pensar, né, sobre uma superfície. Tá? Algumas das características, né? E é como a gente viu lá no fórum. Então, a gente pode pensar no fórum com essa atividade, com essas explicações. Então vamos lá. Trinca no topo, né? Existem cicatrizes e o solo desliza em bloco. Tá? Então, qual que é um exemplo muito comum desse tipo? Então, esse é um tipo de deslizamento que ocorreu, por exemplo, em Petrópolis, o famoso deslizamento de Petrópolis. Isso em 2011. Esse é um exemplo clássico, né? Embora existam vários tipos de movimento de massa, na verdade, o planar foi um dos principais vilões naquele evento. Tá? Aí vamos lá. Por que esse de 2011 se encaixa nessa descrição de planar? Né? Vamos lá. Em Petrópolis, a camada de solo é fina. Tá? Logo abaixo, a rocha cristalina, ou seja, granitos, gneiss, que é lisa e impermeável. Tá? As rochas daquela região têm uma organização interna que, em muitos lugares, está inclinada exatamente na mesma direção da encosta. Tá? Isso criou o escorregamento natural, né, que é mencionado. Naquela noite, né, de Petrópolis, a chuva foi tão extrema que a água atravessou rapidamente o solo fino, né, parou no contato com a rocha. A pressão da água levantou esse solo e a lama deslizou inteira sobre a face da rocha, como se estivesse puxando um tapete. Então, essa é a ideia do transnacional, né? Agora, por exemplo, em 2022, nós tivemos outro evento grande em Petrópolis, né? E, bom, é interessante notar, né, que em Petrópolis, que em 2021, os deslizamentos foram predominantemente planares, tá? E ocorreram muito em áreas rurais, em costa, né? Corrida de detritos, de grande corrida de detritos, que levaram tudo pelo caminho. Em 2022, né, os eventos foram mais concentrados no primeiro distrito, que é a área urbana de Petrópolis, tá? Onde a ocupação humana de encostas ígneas e os cortes nos taludes potencializaram a tragédia. Então você vai vendo que é recorrente, né? Aconteceu em 2011 e aconteceu em 2022 novamente. Então pensar em planar um solo raso como uma rocha plana ou ondulada na linha de encosta e que mediante essa atoração ela tende a escorregar esse grande bloco de solo. Tá? Então vamos lá. As características, né? É exatamente essas aqui que eu coloquei lá para vocês no fórum. Então, ó, trinca no topo. Né? Esse é o primeiro sinal de alerta. Quando a massa de solo começa a se separar da parte estável do morro, surge uma fenda. Então, a gente chama de trinca de tração, tá? No topo da encosta. Isso indica que o movimento já começou, mesmo que seja lento. Então, a trinca é um primeiro elemento que a gente tem que observar, geralmente feito no topo. Tá? Então, já ocorreu um deslocamento. Né? A cicatriz, por exemplo. Cicatriz reta. Né? Como o solo desliza sobre uma superfície geológica tendendo a plano, né? A marca deixada no terreno após o deslizamento
tem um formato mais retilíneo, tá? Diferente do rotacional, que deixa uma cicatriz em forma de concha, né? É como se fosse uma colher. Então, depois que você vê o evento, você vê uma coisa mais retilínea, você já tem um indicativo de que aquele é translacional. Quando você vê aquela superfície em forma de cunha arredondada, você já tende a identificar de forma visual mais rapidamente que é um rotacional. Tá? E o solo acaba deslizando em blocos, né? Ou seja, no movimento translacional, a massa de terra tende a descer de uma vez só, tá? Mantendo a estrutura original, como se fosse um bloco único. É por isso que muitas vezes vemos árvores descendo em pé, ou casas deslizando inteiras, sem desmoronar imediatamente. Então você vê aquela massa toda se movendo em conjunto. Então, a casa, imediatamente ela não desmancha, ela se move junto. Então é um evento, é uma característica aí do escorregamento planar. Então aqui, ó, uma característica, tá? Então, ó, esse aqui você vê ó, o sentido do morro, tá? Paralelo aqui, tirei o A, né? Mas o P aqui está errado, uma superfície de fraqueza, né? Linha de fraqueza, tá? Então aqui, ó, a ruptura, a linha de fraqueza, e o sistema ocorre de forma plana, tá vendo? O bloco inteiro se move, tá? Então, se você observar aqui, ó, estamos falando de solos pouco espessos, tá vendo? Não estamos falando de solos muito espessos. É como acontece aqui, por exemplo, ó, ocorre um deslocamento, ele não forma aqueles, entre aspas, tá? Buracos, aquelas cunhas, quando a gente observa. Ele tende a ter essa característica aqui, plana, e um movimento em bloco, como a gente está vendo aqui. Então, esse aqui é o tipo de escorregamento que a gente viu lá na questão do fórum, que vocês identificaram. Então, esse aqui já é o rotacional, né? Então, pensar em rotacional, a gente já pensa de cara que a Terra vai girar, né? Então, está aqui entre aspas, né? Que é o movimento de rotação, né? Então, a massa de terra gira em torno de um eixo. Então, a parte de cima, que é o topo, né, afunda e a parte de baixo estufa para fora. Então, ela em degraus, ó, é muito comum observar a formação de degraus ou patamares nas encostas após o deslizamento, já que a Terra rotacionou e criou novos níveis. Então, ó, esse aqui é uma característica interessante. Ó. Quando você visualiza, parece uma forma de colher. Tá? É uma forma de cunha mesmo, né? Diferentemente do outro que fica mais tendendo ao plano. Tá? Então vamos lá. Ó. Onde é que eles ocorrem? Né? Então, assim, os planares ocorrem então, em solos finos, né? E o rotacional, por sua vez, ó, ele tende a ser mais espesso, em solos mais espessos. Né? Então ele vai ocorrer ó, quando o solo é profundo, muitos metros de terra. Tá? E não tem uma rocha logo abaixo para guiar esse corte. Né? É diferente do planar, que você encontra a camada de rocha logo abaixo, né? Porque o solo é fino. Então você não tem essa camada de rocha ali. Então não existe uma superfície definida clara. Né? A própria fraqueza do solo faz com que ele se rompa. E ele vai se romper em forma curva, porque essa superfície não foi delimitada por uma rocha. Então, ó, ele é muito comum em obras de estrada, de barragem, onde o solo foi compactado em grandes volumes. Então, se você compactou o solo em grandes volumes em uma encosta, existe um potencial de deslocamento dele em forma de escorregamento rotacional. Tá? E está aí a última informação. Ó. A rocha é intensamente fraturada. Se a rocha estiver tão quebrada que se comporta quase como solo solto, ela também pode sofrer cai, formou um degrau e ele tendeu a formar uma espécie de cunha quando você identifica. Você não vê aquele deslizamento padronizado, entre aspas, né, onde você tem uma linha mais
mais facilmente identificável, uma linha reta, mais potencialmente identificável. Tá? E quando a gente fala também, é importante a gente pensar, quando a gente fala em movimento de rotação, essa informação é importante. Tá? Obviamente, é um eixo imaginário. Né? A gente consegue identificar que aqui ocorreu uma rotação, tá? Porque pelo formato, pela espécie de cunho. Então, pensando aqui em relação à foto anterior para essa foto, a gente consegue ver de cara alguns indícios. Então, ó, eu tenho degraus, eu tenho aqui aparentemente um solo profundo, e eu tenho aqui essa característica mais arredondada. Tá? Então, isso é um escorregamento rotacional. Então, vamos lá. Esse é o julgamento em cunha, né? Agora vamos falar de um outro, do julgamento em cunha. Então a gente falou do planar e a gente falou do rotacional. Agora a gente vai falar do em cunha. A cunha diferente do planar, né, onde a superfície de ruptura está envolvida, aqui nós temos duas superfícies planares. Normalmente fraturas juntas, foliações ou planos de acalmamento que se cruzam dentro da rocha. Então, eu tenho aqui, você pode ver, duas superfícies planas, não apenas uma. Quando essas duas superfícies se intersectam, elas formam um bloco rochoso com um formato geométrico bem característico. E esse formato aqui tem esse característico de prisma, tá? Essa superfície prismática aqui, né? Triangular. Que é mais fácil de identificar, né? Então, vamos assim, se a gente for pensar, para facilitar essa visualização aí, a gente pode pensar em uma fatia de pizza, né? Um pedaço de queijo em formato em V, que ela se encaixa na encosta, né? Mas é bom lembrar que esse perfil, tá? Que esse tipo, esse prisma, ele não se movimenta de qualquer maneira, tá? Ele se desloca exatamente ao longo da intersecção dos planos de ruptura. Então, e existe sempre essas duas condicionantes aqui, ó, duas superfícies de ruptura. Tá? Pode falar. Comum. Esse aqui, ó, é um exemplo. Existe a superfície, Tipo existe de a escorregamento de superfície de cunha, ruptura ele e carrega ele forma muita essas marcas, né? rocha, né? Ele é mais, talvez seja Mais mais perigoso. rochosas, assim. Pelo que eu vi, Ele ele carrega destaca muito a material rocha e rochoso. leva a parte superior, né, de solo. Então, a demanda dele, ele é um conjunto de solo-rocha, onde você tem uma fratura de rocha também. Tá? E ele tem essa superfície aqui, ó, mais possível de você identificar de forma mais fácil. Tá? Com, cer com certeza. Com certeza, ele pode sim, ele pode se deslocar e esse fragmento rochoso pode atender, encontrar alvos, né, mais abaixo. É bem possível sim. Então, mas é interessante que a gente note o perfil, tá vendo? A gente visualiza uma tendência triangular aqui, ó. Então a gente já identifica de forma mais objetiva, ele tende a ser um escorregamento em cunha. Tá?
A minha pergunta é Outro justamente tipo o aí fragmento rochoso, é ele a pode se queda de bloco, deslocar tá? lá para baixo e de Então repente falamos atingir uma. de São grandes? dos rastejos, escorregamentos que se dividem em três, e agora vamos falar em quedas de blocos, tá? Então, as quedas de blocos ocorrem quando os fragmentos rochosos se desprendem de encostas ígneas e entram em queda livre ou rolamento. Então, a gente está falando de uma grande peça, né, de rocha que se desloca morro abaixo. Tá? Esses processos, na verdade, são favorecidos pela presença de fraturas, né, infiltração de água, variações térmicas, vibrações. Então, veja, me perguntaram aí em umas aulas passadas como quem identifica. Ele é muito difícil de identificar, tá? Um potencial desse. Porém, existem algumas possibilidades, né? Então, uma coisa mais óbvia é fraturas. Né? Fraturas causam infiltração, né? Infiltração e também variações térmicas. Então, entra água e aquece, chove, aquece, fica frio, aquece, frio. E isso é uma tendência que torna esse tipo de deslizamento extremamente perigoso, queda de bloco extremamente perigoso, tá? Então, eles são extremamente perigosos, tá? Muito perigosos. E eles não têm aviso prévio, tá? Então, já pode causar esse desprendimento. Então, assim, a gente fica geralmente em alerta quando chove mais, mas esse tipo aí pode ocorrer pela chuva, mas ele ocorre mais pela questão da variação de temperatura. Então, ele pode estar desassociado de forma imediata à chuva naquele momento. Tá? Então, vamos pensar no mecanismo de queda, né? Então, vamos pensar assim: imaginar um paredão rochoso, né, vertical, tá? É muito comum quando a gente vê isso em cortes de rodovia, né? Aí um bloco de rocha perde o apoio e cai diretamente, né? Então, como não há atrito com o solo, né, o bloco está no ar, né, ele está sem apoio, a velocidade é muito alta, né? Então, ao atingir o solo, o bloco pode se fragmentar e não pode criar ainda um efeito de estilhaço, o que amplia o problema, o que amplia o risco, tá? Quando a gente fala aqui do papel da descontinuidade da temperatura, né? Aqui, se você observar, o texto menciona que a oscilação de temperatura ajuda na ruptura. Isso acontece por processos físicos, tá? Quais são eles? Dilatação e contração. Né? Durante o dia o sol esquenta, a rocha ela se expande, à noite ela se esfria e se contrai. Esse movimento constante ao longo de muitos anos aumenta fendas, ou seja, as descontinuidades. Tá? E outro mecanismo também é os caminhos para a água. Né? Então a água entra nessas fendas, se houver variação térmica extrema, a água pode congelar, expandindo a fenda. Pensa quando a gente da física básica, né? Quando você congela a água, ela se expande, né? E então ela também gera pressão hidráulica. Então veja, é um mecanismo combinado, mas de novo, esse tipo de queda de bloco pode ocorrer independentemente da chuva naquele dia, né? Que é onde a gente, a Defesa Civil, tende a esperar que ocorra com mais frequência. Então, do ponto de vista visual, é isso, né? Então, existem descontinuidades, né? O bloco está instável e ele vai tender a se deslocar para baixo, né? Uma outra possibilidade é essa, né? Onde o bloco vai se deslocando, ou mesmo uma grande placa, como essa aqui, ou em processos inclinados desse tipo. Então, vamos pensar o seguinte: queda em blocos, tá? Ele envolve materiais rochosos, tá? De muito volume, tá?
Então, basicamente, ele está mais associado a taludes muito íngremes, tá? E ele, basicamente, de uma forma geral, ele está mais vinculado a queda livre, tá? Alguém levantou a mão? Pode falar aí. Perfeito. Tombamento de blocos foi exatamente o que aconteceu no Capitólio, né? Esse movimento, né, que se dá pela rotação de blocos, né, rochosos, condicionado por estrutura geológica do maciço rochoso, né? Foi exatamente o caso que ocorreu no Capitólio, né? Que aconteceu, se eu não me engano, em 2022, né? Então, eu acho que eu não sei se eu tenho a foto de Capitólio, mas exatamente o que aconteceu lá, tá? Então, rolamento de blocos. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui no rolamento, ó, o movimento de blocos rochosos ao longo da superfície inclinada ocorre geralmente pela perda de apoio. Então, um bloco desse aqui, ó, que estava apoiado por alguma coisa, basicamente ele se desprende e rola. Descontinuidade, tombamento. Acho que foi o que aconteceu no Capitólio, né? O caso de Capitólio é assim, tá? Ele aconteceu dessa maneira, assim. A gente está uma superfície muito íngreme, né? E as rochas se desprenderam por falta de apoio e por causa dessa descontinuidade. Então, esse aqui é um tipo de Capitólio. Esse aqui é um tipo de uma perda de apoio. Tá? Esse aqui. O Capitólio seria essa aqui, seria de blocos. Tá? O tombamento é esse aqui, ó, é o desplacamento. Ó, esse cara aqui. Então, ele consiste aí, ó, no desprendimento de lascas ou placas de rocha que se formam a partir de estruturas, que ocorre devido a variações térmicas ou por livre pressão. O movimento pode ocorrer, né, por queda livre ou por deslizamento ao longo da superfície inclinada. Geralmente, ele ocorre assim, ó, de forma inclinada. Exatamente a ideia de tombamento, né, de cair. Então, tá aí. Né? Ele ocorreu, basicamente, ele desprendeu e caiu. Eu tentei entender o tombamento, Capitólio. É uma ideia aqui. Então, esse aqui é o conceito de queda de blocos. Então, é a rocha que se desprendeu em função de sobre uma superfície de ruptura, baseado em um processo físico de variação de temperatura. Tá? Um outro tipo, né? Então a gente falamos de blocos, né? E agora um outro tipo são as corridas, né? Também chamado de flows. Né? Nas corridas, né, a quantidade de água é tão grande que o solo perde completamente sua estrutura e passa a fluir como lama. Tá? Então, esses eventos costumam ocorrer após chuvas intensas e concentradas, então, mobilizando grande volume de material que percorre longas distâncias, destrui tudo que está ao seu caminho. Né? No Brasil, as corridas de lama e detritos foram responsáveis por alguns episódios muito trágicos. Né? Então, a região serrana foi combinado. Tá? A gente viu o transnacional, mas a gente viu em vários momentos essas corridas de lama muito ativas. Tá? Então, ele é muito comum também. Aí vem a pergunta. Corrida, né, é também um tipo de escorregamento? O que vocês acham? Então, pessoal, vamos colocar isso aqui de ela se move como um fluido, e já no escorregamento
se move em bloco, uma grande quantidade de terra, de material, entendeu? Então não é igual, não. Eu acho que é causado pela água. Corrida Pela grande não é um quantidade tipo de de água que vai escorregamento. descendo e vai carregando o A material. gente tem os cunha, o translacional e os rotacionais. Então são esses três tipos. Corridas é um outro tipo de movimento de massa, diferentemente do escorregamento. Vocês acham que essas corridas elas são mais destrutivas do que o escorregamento? E por que vocês acham que é mais? Exatamente isso. Ela vem de forma muito rápida, tá? E muito destrutiva e tem grande alcance. Ela vai muito longe. Então esse tipo de desligamento, de deslizamento aí é bastante significativo. Perdão, se eu caí aqui. Uma característica muito interessante é que ele flui como se fosse um rio. Então, é uma superfície, é como se fosse líquido mesmo, né? Por isso que a gente fala em flow, né? Quando a gente Eu acho que é muito quando a mais. gente estuda rios, É né? a A pior gente que fala tem, na minha opinião. em flow, ou seja, fluxo, invasão de água. E esse tipo de Ela se escorregamento, inicia no topo de um talude, como eu acho. ele está em E ela uma vem arrastando característica tudo mais que vem pela líquida, frente, ele de forma tende rápida a ter muita e altamente velocidade. destrutiva. E essa velocidade é que faz ele ser bastante perigoso. Quando você pensa em um escorregamento de um grande bloco, apesar de ele ser muito destrutivo, ele tende a uma área geográfica um pouco menor do que um escorregamento que ele vai muito longe, por causa dessa característica. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Ela vem trazendo material rochoso muito grande e ele vem destruindo tudo que se encontra pelo caminho, né? Entendi. Samantha, esse. Diego, eu não sei se você está acompanhando as chuvas aqui do Rio, né? Isso está acontecendo num condomínio aqui na Taquara, no qual o condomínio todo está sendo afetado. Mas está movimentando terra junto? Está movimentando o solo junto? E aí ele afeta, como ele é um condomínio que ele é inclinado, então ele está inundando tudo embaixo, né? Não só o condomínio, como as adjacências. E aí está sendo discutido várias teorias, no qual você não sabe o que é certa, entendeu? Uma mesinha. Ou se realmente alguém está construindo. Pelo relato, é característico, é parecido sim com esse tipo de algum reservatório de água e que quando está chovendo está prejudicando o solo e está fazendo isso acontecer. Semelhante, sim. Eles ainda não sabem de onde está vindo. Então, vamos lá. Samantha é minha vizinha da Taquara aqui, hein? Qual o condomínio? Nas corridas, né? Ela a quantidade de água é tão grande que o solo perde completamente sua estrutura. Então ele flui como lama, tá? Esses eventos costumam ocorrer após chuvas intensas. Sim. Tá? E concentradas. Então mobilizam grandes volumes de material que eles não estão conseguindo deslizam, né? Em grandes distâncias. Da onde está vindo é uma mata no Brasil, fechada, as corridas. Eles não estão sabendo ainda, estão esperando a chuva passar. Os foram responsáveis por alguns episódios mais trágicos. Com drone não está encontrando. A gente teve corridas também lá na região serrana e a gente ainda tem com frequência.
quase e tem grande velocidade, alcance e capacidade de arraste. É diferente, tá? Aqui, ó, a gente tem um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo partir aqui. Não está saindo. Tinha um videozinho aqui, mas eu não estou conseguindo fazer ele rodar. Mas é pequenininho mesmo. Na verdade, você vê aquela lama se deslocando, de forma rápida, tá? Aqui foi uma corrida de detritos, né? Quando É porque aqui no vídeo estava mais fácil de você identificar, tá? Ele ele flui como se fosse lama mesmo, né? Como se fosse uma grande lama, tá? Então quando aqui já ocorreu, né? Então aqui você não identifica de forma muito visual, tá? Mas tinha um videozinho aqui que acabou que eu não consegui passar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Acho que no fim é um vídeo que está corrompido, por isso que eu não consigo passar. Pessoal, não estou conseguindo passar o vídeo para vocês, não. Então, uma última vez aqui, um outro aplicativo. Aparentemente o vídeo está corrompido. Eu vou baixar de novo, aí eu mostro para vocês na aula que vem, tá? E o vídeo não está corrompido aqui. Opa, parece que ele rodou aqui, peraí. Tá vendo? Ele vai nessas características assim, ó. Você vê
eles fluindo como se fosse lama mesmo. Então ele tem muita energia, muito potencial. Esse é um exemplo aí de fluxo de lama. Tá? Então isso aqui, ó, resume bem, tá? O que a gente vem falando. Então, se a gente pensar, a gente tem aqui todos os movimentos e mais. Eu acho que é uma tabelinha que vocês podem utilizar, né? Tá com vocês aí perto, né? Então, ó, pensar em rastejo, a velocidade dele é lenta. Ó, o material envolvido aí é o solo. Característica principal, ó, movimento contínuo e imperceptível. Sinais de campo: árvores tortas, postes inclinados, trincas em casa. Riscos: danos estruturais e progressivos. Tá? Se a gente pensar no escorregamento planar ou translacional, então ele é rápido, solo ou solo mais rocha. Então, ele deslizamento sobre um plano quase reto. Tá? Trincas no topo são sinais, cicatrizes na reta, solo deslizando em blocos. E o principal risco é soterramento rápido. Tá? Então, o escorregamento rotacional ele também é rápido. Tá? O solo dele é mais espesso. Aqui é o solo mais fino, aqui é o solo mais espesso. Em aterro, frequentemente. Superfícies curvas de ruptura. Ele causa drenagem, abatimento e rotação do bloco. Tá? O principal aqui, risco, é colapso de encostas urbanas. Então, ó, o escarregamento em cunha, ele é rápido também. O material envolvido dele é rocha. Tá? Deslizamento ao longo do eixo entre os dois planos. Tá? Os sinais típicos dele é fraturas cruzadas em formato de V, tá? Quedas de grandes blocos. Tá? A queda de blocos ela é muito rápida, ela envolve rocha, queda livre ou tombamento, tá? Blocos soltos, fraturas abertas e impacto direto e geralmente fatal. A corrida de lama, né, é extremamente rápida, solo fino com muita água, então o solo se comporta como um fluido, a lama escorrendo por canais e arraste e soterramento é o risco principal dele. E a corrida de detritos, né, é extremamente rápida também. Agora estamos falando de lama, blocos e troncos, né, então não é só solo e água. O fluxo é um fluxo viscoso com material bastante grosseiro. Tá? Só um minuto. Bastante grosseiro. Destrutivo. Vocês tenham sempre em mãos essa tabelinha. Ela é bastante útil e eu acho que ela causa ali, traz um bom resumo de como que funcionam todos os processos de escorregamento que nós temos. Então, tem um outro videozinho aqui que também não está rodando, então deixa eu ver se eu consigo rodar ele por fora. Beleza. Aí, Varão. Sem áudio? Tá sem também, Valdir?
Tá sim, professor. Agora não tá mais, não. Eu tô sem áudio. Tô sem áudio. Agora pausou, né? Aqui tá sem áudio também. Agora deve ir o áudio. Veio. Beleza. Tá com áudio agora. Existem muitas classificações de movimentos em massa. A mais completa foi desenvolvida pelo professor David Varney, que divide esses movimentos em mais de 35 tipos. Para o nosso uso aqui no Brasil, principalmente nos trabalhos de mapeamento de áreas de risco e defesa civil, nós adotamos uma classificação simplificada, montada pelo professor Oswaldo Augusto Filho, a partir da experiência no IPT, no começo dos anos 90. Essa classificação divide os movimentos de massa em 4 grupos: os rastejos, os deslizamentos, as quedas ou os desplacamentos rochosos e as corridas ou fluxos. Esses movimentos estão muito relacionados à presença da água, que é o seu principal agente deflagrador. É por isso que quase todos esses processos ocorrem na estação das chuvas. Os rastejos são movimentos bastante lentos que podem depender das estações do ano, com mais ou menos chuva. São caracterizados por movimentos superficiais que vão deformando o maciço de solo e podem evoluir para deslizamentos, mas em geral não causam grandes problemas nas áreas urbanas. Uma das evidências mais marcantes dos rastejos são os microescorregamentos, ou os caminhos de vaca, como você pode observar nesta imagem. Os deslizamentos são divididos em planar, circular e em cunha. O deslizamento planar é o evento mais comum no Brasil e causa muitos problemas nas áreas urbanas, principalmente quando envolve os cortes nos taludes e os aterros lançados. Caracterizam-se por uma superfície plana e podem ser alongados e estreitos, e sua espessura não é grande, em geral algo em torno de 1 a 2 metros, na Serra do Mar, por exemplo. O deslizamento circular se caracteriza por uma superfície curva, circular. Normalmente ele ocorre em áreas com solos muito espessos. Embora sejam mais raros, acabam envolvendo um volume de material maior,
que podem causar muitos problemas. O deslizamento em cunha está relacionado a estruturas da rocha, que ainda permanecem no solo. São mais raros no Brasil, mas podem envolver grandes volumes. São mais comuns Então, em regiões pessoal, de esse é um solos que são videozinho pouco que resume bem desenvolvidos, ou também seja, menos fundos. tudo Os que a gente movimentos falou na aula, tá? rochosos podem ser bastante variados. Os mais comuns são os Pode rolamentos falar, de José. blocos ou matacões, os tombamentos Esse vídeo já está disponível para e os vocês no desplacamentos material da rochosos. disciplina mesmo. Tem um link no... Estão relacionados com a existência de maciços rochosos nas encostas dos morros, ou blocos misturados Isso. aos solos. Ele Além tá lá já. disso, as fraturas, quebras e fissuras nas Vamos lá. rochas são importantes características que influenciam esses Então, movimentos, que podem basicamente, se estar a gente pensar relacionados às aí, né, qual a chuvas, importância às diferenças de desse vídeo. temperatura entre o dia e Então, a noite e basicamente, a existência de raízes de o árvores. papel desse As corridas ou vídeo, a fluxos gente de tem que entender detritos que ele são vai movimentos de muito massa além muito da complexos. resposta ao Ele se desastre, né? comporta como um líquido Então, a gente tem que viscoso ter um que conhecimento pode se técnico sobre o movimentar em movimento de grandes massa, de forma a velocidades, poder atuar de acompanhando forma as preventiva. drenagens e Então, isso atingindo é grandes bastante distâncias. Essa importante para a espécie gente. de líquido Então, como é é que uma a gente faz mistura de isso? água, A gente identifica solo, sinais, blocos de rocha, né, os sinais galhos e troncos de iniciais, árvores. São, em a gente geral, muito tenta destrutivos, mas entender os tipos felizmente de são raros, movimentos, pois exigem gatilhos, né, condições especiais que para ocorrer, possibilitam tomar como, por decisões exemplo, como um a grande volume interdição de chuva e preventiva, né, relevo montanhoso. realocação de famílias, ações de mitigação. Então, em encostas ocupadas, esse conhecimento técnico é uma ferramenta que literalmente pode salvar vidas, né? Então, quando a gente pensa em defesa civil, a gente tem que pensar tanto no processo de evitar ocorrência, quanto também de atuar Diego, quando esse ocorre. vídeo vai estar Então, é disponível um para a gente? processo de duas vias, né? Evitar e remediar quando possível. Ah, tá ok, então. Boa noite, Então, tá sim, tá no. é isso que Tá nós na temos quarta para lá, hoje, né? né? Essa foi Tá, essa obrigado. aula aí sobre a unidade 5, né? Que envolve aí os escorregamentos. Estou aberto às perguntas, se alguém tiver um comentário, quiser compartilhar alguma coisa. José Luiz, pode falar. Beleza, sem problemas. Valeu, sem problemas. Obrigado aí pela atenção. Alguém quer fazer mais um comentário? Quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Todo mundo compreendeu o processo lá do fórum? Vocês conseguiram identificar lá o planar e as questões? Tudo tranquilo? E eu não sei responder. Luiz, você pode me ajudar com isso? Eu vou perguntar ao Luiz aí, porque eu não saberia te dizer como é. Não quero falar não, Diego. Obrigado. Desculpa. Eu acho que devo ter deixado a mão Eu levantada. não saberia te dizer. Só agradecer você aí Por favor. pela divisão aí Sem do problema. seu conhecimento aí com a gente. Muito Alguém obrigado. perguntou aí se vai ter prova? Sim, a gente vai fazer uma provazinha assim, lá no dia. Do material. Eu vou postar para vocês, eu vou dizer para vocês o que cairá nessa prova, né? Mas ela será semelhante à prova que a gente vem fazendo Já nas completamos atividades todas as atividades, à distância. recursos Não vai fugir só que aquele o formato, módulo não. em si, ele só está Então, faltando será 5% duas coisas, tá? Será completo. uma provinha Está faltando 5%. e a outra parte Era da porque estava faltando nota. essa É porque vocês aula, fizeram ou uma é atividade alguma coisa valendo que eu não 2, estou vão identificando lá? fazer mais uma atividade valendo 2, que vai estar disponível para sexta-feira, aí já tem 4 pontos. E os outros 6 pontos vão ser divididos entre uma provinha, que a gente vai fazer presencial, e o trabalho de campo lá, que vocês vão fazer para mim um relatóriozinho.
Porque quando entrar no progresso de conclusão, tá tudo completinho lá, tá tudo verde, 100%. Só que quando você abre a matéria do curso, Alguém né, falou o alguma módulo coisa aí? do curso, ele tá lá com 95% só. José Luiz quer falar alguma coisa? Tá com a mão Não, levantada depois eu aí. tiro dúvida com ele. Muito obrigada. Pra mim aparece levantado. Não, beleza, tirei aqui, tranquilo. Oi. Uhum. A característica mais imediata é informar a supervisão, né? Informar a superior. Para tomar medidas. Você, como técnico, você identifica, né, e relata. Então, você vai fazer um relatório e informar a atividades superiores, que, por sua vez, podem ou não solicitar estudos geotécnicos. Então, a sua obrigação inicial não é caracterizar, é dar indício. Tá? Conseguir achar a didática. Sempre falar com o superior, né, que vai encaminhar o processo. Né? Defesa Civil, no Rio de Janeiro, geralmente está vinculado aos bombeiros, né, geralmente, mas não necessariamente em todo o país, né, vinculado aos bombeiros. Mas Não, você pode Diego. vincular, Pelo você menos não está pode aparecendo aqui para mim, não. informar os superiores Tá vão tomar apagado. medidas. Mas Pô, a desculpa, então. sua atividade é muito vinculada ao que você enxergou. Você pode dar informar Professor, indícios, mas não fechar diagnóstico. então, em relação a esses tipos de escorregamentos que não são tão instantâneos assim, ao identificar essas Aqui, características aí, qual seria a atitude mais prudente como um técnico de defesa civil para orientar caso haja alguma edificação nessa região? E nesse você, enquanto morador, depende do grau, né? Se você identificar, por exemplo, rastejo, você vai acionar a Defesa Civil. Um técnico como a gente vai lá observar e esse é o caminho para me dar seguir. certeza se é isso ou não. Isso. Ideal. Agora, tanto do ponto de vista dos lentos quanto dos rápidos, você, enquanto cidadão, o conceito é sempre acionar a Defesa Civil. A Defesa Civil é o órgão responsável por fazer essa avaliação. Ou seja, nós somos responsáveis por fazer essa avaliação. Se a gente identificar uma coisa rápida, uma potencialmente rápida, aí a gente vai informar devidamente aos nossos superiores, que por sua vez vão tomar medidas de isolamento se for necessário. Mas você, quanto sociedade, é informar a Defesa Civil. Mas vínculo com bombeiro, acho que não é bem um vínculo, é a cooperação, né? A gente tem a cooperação com o bombeiro, não um vínculo. A Defesa Civil Municipal, pelo menos. Mas, enfim, e além disso... Responderam lá a presença? Agora, enquanto morador, por exemplo... Valeu, então. Identificado isso Perfeito, aí. pessoal. Existe, então a gente se vê quinta-feira. obviamente, tá? Quinta-feira vamos abordar um pouco de biomas. Razoável, como minimizar e a gente finaliza o nosso conteúdo, ainda nossa sessão tá? ainda ficar instalado nessa região aí, ou identificado esse tipo de cenário. A gente tem que pensar em logo se retirar ou qual medida mais conveniente. Sim.
Ok. 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 Obrigado. Só agradecer, Diego, pelas aulas. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Diego. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite. Boa noite. Não consegui sair.